E aí, pessoal, nossa segunda aula de eletrostática, condutores e isolantes. Eu vou anotar algumas coisas para a gente acerca das características dos condutores e dos isolantes para nortear as nossas discussões, tá? Tá aí, né? Os condutores, eles facilitam a passagem de elétrons, enquanto os isolantes, eles dificultam a passagem de elétrons. Uma coisa que eu quero que você tenha fortemente guardado na sua cabeça é que os isolantes, eles não impedem a passagem da corrente elétrica, eles dificultam a passagem da corrente elétrica, e isso faz toda a diferença. Vamos, inclusive, deixar isso anotado. Tá aí, ó. Os isolantes não impedem a passagem da corrente elétrica, eles dificultam a passagem da corrente. Então, não quero que você esqueça disso de jeito nenhum. Agora, a questão é por quê? Por que os condutores facilitam e os isolantes dificultam a passagem? E é isso que a gente tem que responder. Ó, a pergunta que a gente tem que responder, hein? Por que o metal conduz bem a eletricidade? E o metal, condutor, né? Então, se o condutor, que é o metal, conduz bem a eletricidade, é porque o isolante, que é o não metal, ele não conduz bem a eletricidade. Agora a questão é por quê? Então eu fiz dois esquemas para a gente, de um isolante e de um metal. Agora, um isolante e um condutor, né? E um não metal e metal. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um elétron aqui. E no condutor também está lá o elétronzinho do lado de fora da minha eletrosfera. Nos dois casos, esses pontinhos azuis correspondem aos meus elétrons, tá? Tá lá, positivo no centro, envolvido por elétrons como se fosse a minha eletrosfera. Agora, olha o que eu quero que você analise junto comigo. Pelo seguinte, mais com mais atrai. Então, nesse menos aí amarelinho, vai surgir uma força de atração. Vou chamar de FA, força atrativa. Só que você concorda que da mesma forma que o menos atrai com o mais, esse menos vai ser repelido por esses pontinhos azuis que são os elétrons? Então vai aparecer uma força de repulsão também. Vou chamar de FR. Agora vamos analisar lá o outro lado. Da mesma forma, ó, menos com mais atrai, FA, força atrativa, e esse menos com os menos da eletrosfera repele, né? Então, uma força repulsiva. Uma coisa que a gente ainda não viu, né, mas a gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente, é a equação da força elétrica. Eu vou esboçar ela aqui só para nortear as nossas discussões, para dar uma luz, né? Como é que funciona a equação da força elétrica? A equação da força elétrica a gente pode escrever como K, que é a constante eletrostática do vácuo, módulo de uma carga, módulo de outra carga, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Por que eu estou anotando essa equação da força elétrica aqui? Para te chamar a atenção para um detalhe que tem muito a ver com a álgebra da equação. Repara o seguinte, olha para esse nosso primeiro caso. Vou chamar aqui de caso 1, né? O primeiro e o nosso segundo caso. No primeiro caso, que a gente está tratando do isolante, repara o seguinte, você concorda que a distância entre o elétron, esse amarelinho, e o centro, que é positivo, é pequena? A distância é muito pequena. Se a distância é pequena, a força elétrica entre eles vai ser o quê? Vai ser muito grande. Então, se a distância entre eles é... Não. Se a distância entre eles é pequena, é porque a força entre eles vai ser muito grande, são inversamente proporcionais. E esse FR? Esse FR que é o azul, pensa o seguinte, você concorda que tem poucos elétrons no isolante quando eu comparo, por exemplo, com um condutor? Olha quantos elétrons tem, quantas camadas tem no condutor e olha quantas camadas tem no isolante. Então o que você pode concluir? Que no isolante a força de atração ela é maior do que o quê? Do que a força de repulsão. Agora, vamos olhar para o condutor. Repara o seguinte, quando a gente olha para o condutor, olha a distância que existe entre o elétron amarelinho
e a parte central que é positiva. Se a distância é muito grande, olha para a fórmula, né? Para a nossa fórmula da força elétrica. Repara o seguinte, na fórmula da força elétrica, essa aqui, a distância e a força são inversamente proporcionais. Então, se a distância é muito grande, a força elétrica vai ser muito pequena. Então, essa força atrativa, ela é pequena, porque a distância entre eles é muito grande. Agora, a força azul, que é a força de repulsão do elétronzinho amarelo com esses que estão na eletrosfera, repara, tenho muitos elétrons na eletrosfera. Ou seja, eu tenho uma grande concentração de cargas negativas. Se eu tenho uma grande concentração de cargas negativas, a força de repulsão é muito grande. Então, eu sei que a força atrativa, no caso do condutor, ela vai ser o quê? Menor do que a força de quê? De repulsão. Então, repara o seguinte, no caso do condutor, a força de repulsão é maior do que na análise do isolante. Isso leva a gente a uma consideração importantíssima. Repara o seguinte, se a força de repulsão no condutor é muito grande, você concorda que ele permite uma maior movimentação dos elétrons amarelos que possam estar em volta dele? Por exemplo, se tivesse um outro elétron aqui, um outro elétron aqui, um outro elétronzinho aqui, um outro aqui, por exemplo, você concorda que esses elétrons têm uma movimentação, uma liberdade de movimentação muito maior do que elétrons que estivessem aqui no isolante, por exemplo? Aqui, aqui, aqui. Esses elétrons no isolante, eles têm uma força de interação muito grande, então eles estão aprisionados. É por esse motivo que um condutor, ou seja, um metal, conduz bem corrente elétrica, porque ele permite uma fluidez muito grande dos elétrons, porque a força de repulsão é muito grande. Então vamos deixar isso anotado, tá? Tá aí, ó. No metal, a força de repulsão é maior do que a força de atração, e isso garante uma maior movimentação dos elétrons. Então, por isso que ele conduz bem eletricidade. Com isso, a gente pode tirar uma conclusão fundamental para resolver muitas questões conceituais de prova. O que a gente pode concluir? Que num condutor, por exemplo, os elétrons, né, as cargas, elas se espalham com muita facilidade. Então, num condutor, as cargas vão se espalhar buscando o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Então, se você eletrizar um corpo de um lado, as cargas que você colocou nele, elas vão se distribuir rapidamente por toda a superfície, enquanto no isolante não. Como as cargas têm dificuldade de movimentação, se você eletrizar um corpo isolante, o que vai acontecer? As cargas não vão se distribuir pela superfície daquele corpo, né? Elas vão ter dificuldade para fazer isso. Portanto, a gente acaba por concluir que o equilíbrio eletrostático não se aplica a isolantes, só se aplica a condutores. Então é um negócio legal da gente anotar também. Ó, anotei pra gente, hein? Então aqui embaixo do condutor. Em um condutor, as cargas se espalham buscando o equilíbrio eletrostático, ou seja, o balanceamento no sistema. Agora, em verde aqui embaixo do isolante. Em um isolante, as cargas não se espalham, portanto não tem sentido a gente falar de equilíbrio eletrostático. Beleza, pessoal? Então vamos encerrar mais esse vídeo por aqui, que a gente falou de condutores isolantes, nosso segundo vídeo do bloco de eletrostática, hein? Não de escola e do Perspectiva Online não, hein?